Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Vamos dar início a mais uma live aqui pelo Instagram do Aprivida. Quem não me conhece, meu nome é Juliane, sou jornalista do Aprivida e a gente vai falar com o Dr. Eduardo. Já estou colocando ele aqui. Oi, Dr. Eduardo. Boa tarde, Liane. Tudo bem? Tudo bem? Por aí, tudo bem? Tudo Tudo bom. tranquilo? Estamos aqui, na Ótimo. quarentena. Na quarentena, isso, né? Mais juntos, passando informação pro pessoal, não é isso? Exatamente. Vamos levar informação para o maior número de pessoas. Olha, para quem está nos assistindo, se quiser mandar a sua dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente está acompanhando, tá certo? Doutor Eduardo vai dar algumas dicas para a gente nesse período aí de quarentena, que a gente costuma ficar direto na televisão, grudado com o celular, não é isso, doutor Eduardo? Exato. Nesse período de quarentena, nossos olhos não são muito exigidos, né? Porque a gente aumenta o número de horas que a gente passa em frente ao do telefone celular, dos smartphones, É do isso mesmo. computador ou da própria televisão para estar acompanhando nas notícias, né? É isso mesmo. Eu separei aqui algumas perguntinhas, certo? Para começar, como cuidar da nossa visão nessa época de quarentena, né? Já que a gente usa tanto, com muita frequência, computador, televisão, celular. O que eu posso fazer para cuidar melhor da minha visão? Uhum. O mais importante de começar a cuidar da nossa visão é entender o que a gente precisa para ter uma visão boa, né? A gente precisa cuidar bem da superfície dos nossos olhos. Os nossos olhos ele tem que estar sempre hidratado. Como é que a gente hidrata a superfície dos nossos olhos? Com piscar. Quando a gente pisca, por isso a gente pisca pelo menos 5, 6 vezes por minuto para poder dar hidratação aos olhos. E com essa sobrecarga de celular, de computador, quando a gente pega, preste bastante atenção. A gente não quer perder nenhum momento, nenhuma letrinha quando a gente está lendo. Então a gente diminui o número de piscadas. Então o primeiro E passo a é gente sempre costuma manter. ficar. A gente pisca menos, é isso? Quando a gente está assistindo TV, quando a gente está no celular. Exatamente, porque a gente fica fixado, não querendo perder os momentos e pisca menos. Então a gente pede sempre o paciente lembrar das pessoas que de piscar é importante. Então Bacana. alternar o momento de prestar atenção com momentos de pausas, tá? Outra coisa que nos faz esforçar muito as nossas vistas é assistir alguma coisa, prestar atenção em alguma coisa que está a menos do que 6 metros da gente. Então, manter uma distância, é? Exatamente, a distância ideal é 6 metros, tá? Mas a gente fala isso para televisão, né? Então, Certo. hoje em dia, poucos lugares a gente consegue ver televisão a mais de 6 metros. Geralmente são 4 metros, 3 metros. Então, isso, a televisão também acaba sendo um fator que faz esforçar mais nossas vistas, E né? no caso computador e celular, você acha que qual seria? A gente não consegue ficar muito longe, né, do computador e do celular, mas e aí diminuiria o brilho? Seria uma alternativa, né? A luminosidade? Isso, então vamos lá, a cada 40 minutos a gente tem que dar pelo menos um break, uma parada de 10 minutos para tentar olhar para ou pela janela, para o horizonte, algum local que seja mais do que 6 metros. Então, esse descanso é importante, tá? O computador, quando a gente está com baixa de luminosidade, ele força mais a nossa vista. Então, a gente não deve, em momento algum, desligar a, a luz do ambiente que nós Ou estamos no computador. então nada de ficar assim só no celular com tudo escuro, é isso? Não pode. Computador e tudo no escuro, não pode fazer isso, né? Não, porque faz forçar mais. Então, todo aparelho que emite luz, a gente tem que contrabalancear a luz do ambiente. O ideal seria a luz ambiente mesmo. Abrir a janela, tirar a cortina, né? Abrir a cortina para poder que a luz do dia a dia do próprio ambiente já fique mais iluminado. Mas não tendo isso, a gente vai lá e acende a luz para poder Entendi. contrastar. Outra coisa, se a gente não conseguir ligar a luz do ambiente, então a gente diminui um pouquinho o brilho para não ficar contrastante, né? Tá? Certo. Com a luz ligada, o melhor é o brilho, tá? Tem Bacana. alguns smartphones que tem até a função noturna, que aí ele dá uma amarelada na Isso. tela. Então, Tudo isso aí vale a pena fazer, né, doutor? vale a pena. E de pouquinho em pouquinho a gente vai melhorando a nossa qualidade
da nossa visão para poder melhorar os nossos olhos, né? E não cansar eles tanto. Então, nós estamos lembrando, então, sempre hidratar os olhos, fazer... A outra dica é sempre fazer um break, uma pausa, a cada 40, 50 minutos, para um pouquinho e vai mudar o foco, né? Olhar coisas além dos 6 metros, pela janela e tal, e ajustar a claridade do ambiente e da tela, para não ficar tão contrastante, né? Quando nós E estamos fazer no essa escuro. pausa também é muito importante, né? Às vezes eu passo horas e horas no celular, no computador, e a gente esquece de fazer essa pausa, né? Exatamente. É muito importante. Doutor Eduardo, tem uma perguntinha aqui nos comentários, ó. Sinto muito cansaço à noite nos olhos. O que devo fazer para melhorar? Isso. Nós temos, para o final do dia, o cansaço ele é maior mesmo, né? Então, nós temos que tomar cuidado desde quando a gente começa a acorda. Então, a gente vai paulatinamente tratando nossos olhos. Então, se a gente fizer as pausas, lubrificar os olhos com a piscada ou com uma lágrima artificial que À noite ajuda. você já vai sentir menos cansaço, né? Exatamente. Na visão. Porque isso vai juntando o dia todo e aí à noite é o momento que está mais cansado, mais ressecado, tá? A importância para o pessoal entender da gente piscar os olhos é aquela brincadeira de quem piscar primeiro perde. Que a gente deixa o olho bem aberto, o tempo máximo que a gente conseguir. Naquela brincadeira, o que acontece é o ressecamento da superfície dos olhos. Então, quando está ressecado, antes da gente piscar, a gente começa a sentir dor, incômodo e a visão embaça. Então, até quando a gente não consegue... Esses são sintomas, assim, de uma vista cansada, é isso? Exatamente. A gente começa a... Certo, entendi. Porque à noite, justamente o conjunto do dia acaba tendo esses sintomas. Entendi. Essa dificuldade maior. Mais uma perguntinha, doutor Eduardo. Quando devo usar colírio? Todo mundo deve usar colírio? Faz mal usar colírio em excesso? Quando eu devo usar colírio? Uhum. Tem pacientes, pessoas que têm o olho mais ressecado, tá? Então, ou pela idade, ou por própria constituição do organismo da pessoa. Ou usa lente de contato, né? Que é um parâmetro, uma superfície, um corpo estranho que a gente coloca para poder enxergar, mas acaba ressecando mais os olhos, tá? Então, tem que entender que os colírios, eles têm conservante. Não é o colírio que faz mal, mas os conservantes que tem no colírio. Então, colírios que têm conservante não pode ter pingado mais do que 4 vezes ao dia. Então, quando a gente vai precisar ter um olho ressecado mais, a gente vai pensar em colocar um colírio que não tenha conservante, que aí você pode colocar mais vezes ao dia, tá? Uma dica Ou seja, se a pessoa sente ali que está persistindo aquilo, não é para ficar colocando colírio direto, né? Talvez seja melhor procurar um médico, né? Especialista para saber, porque o tipo de colírio certo, então, é isso que ela tem que usar. Exatamente. O ideal é procurar o seu médico oftalmologista para entender o porquê que não está tendo umidade, por que está tão ressecado os seus olhos, para a gente poder fazer o tratamento completo, não só ir ali, pegar um colírio e resolver, tá? Sim. Uma boa dica para o pessoal que está assistindo é a gente fazer a higiene dos nossos cílios. Sabe aquele shampoo neutro infantil de lavar a cabeça de bebê? Sim. A gente fecha os olhos e lava os cílios pelo lado de fora, sem deixar cair dentro do olho. Nossa, e aí isso melhora alguma coisa, doutor? Ajuda muito, tá? Porque uma das glândulas que produz a nossa lágrima tá na base dos cílios. Então, as mulheres que usam muito maquiagem, essas coisas, essa é uma dica muito boa. Lavar os cílios pelo lado de fora, não é para colocar dentro do olho, tá? Pelo menos 2 vezes ao dia, já ajuda bastante. Certo. Doutor Eduardo, o soro fisiológico, a pessoa pode colocar no olho como uma espécie de colírio ou não é indicado? Não. O soro fisiológico tem duas preocupações que é bastante graves. Que ele é sal, cloreto de sódio, né? Então, a concentração dele não é a ideal para os nossos olhos e por isso tem as lágrimas artificiais, tá? E o soro fisiológico, ele não tem conservante. O que isso faz? Uma vez aberto,
ele tem que ser guardado dentro da geladeira ou deve ser usado no máximo em 24 horas. Isso serve para tudo. Tá? Então, o soro, para os olhos, o soro fisiológico não é interessante. Não é indicado. Melhor abandonar ele. Tem alguma recomendação para os idosos em relação a colírio, em relação à visão também? Existe algum específico para os idosos? Ou Sim, não? É o mesmo? É o mesmo cuidados básicos, né? Os idosos, nós temos que ter um pouquinho mais de preocupação, porque com a flacidade da pele, às vezes a pálpebrazinha fica caída, fica mais exposto. Então, eles têm mais, sente mais o olho ressecado, tá? Outra coisa, salivação, como é glândula, eles têm menos também, com a idade, diminui a secreção da lágrima. Então, os idosos têm que ter um cuidado à parte, mais, tá? E os meus pacientes idosos, geralmente, eles acabam orientando eles a usarem lágrima artificial para poder dar esse conforto. Lubrificar, né? Mais o olho. Mas é interessante não pegar e ir usando. Todos têm que, na verdade, fazer a consulta e o oftalmologista orientar certinho como usar e a hora correta, tá? Certo. Ó, quem usa lente de contato, doutor Eduardo? Quem usa lente de contato, né? Quais os principais cuidados que essa pessoa deve ter? A lente de contato, nós temos que sempre limpar ela, né? Com os produtos de limpeza que é vendido na farmácia. Não pode ser usado soro fisiológico de jeito nenhum, tá? E não pode ser utilizado mais do que 6 horas. No máximo, 8 horas a lente, tá? Então, o ideal... Nada de dormir de leite, né? Também eu já vi algumas pessoas, tem gente que faz isso. Não pode, né, doutor Eduardo? Não pode de jeito nenhum, tá? A lente de contato é como se fosse, quando a gente coloca ela atrapalha a respiração dos olhos. E aí acaba tendo ferida, que a gente chama de úlcera, bactérias infiltras e pode até ter coisas graves, né? Abaixar a visão e ser difícil de recuperar. Tá? Então, a lente de contato, basicamente, é respeitar, não usar mais do que 8 horas, né? E usar sempre o produto. Cada produto, cada lente tem sua marca e cada paciente pode experimentar outra marca, mas tem que ser produto específico para a limpeza da lente, tá? E toda vez que você tirar a lente do potinho, do estojinho, jogue fora o líquido. Toda vez que você for colocar no olho, você tem que trocar o líquido. É um líquidozinho novo, né? Que você tem que colocar ali na caixinha da lente. Tá? E se você não usar todo dia a lente, uma vez por semana você tem que trocar esse líquido. Certo. Tá? Olha, tem uma perguntinha aqui nos comentários, doutor Eduardo. Minha mãe tem 64 anos e reclama muito que o olho fica o tempo todo lacrimejando. O que fazer? Isso, tem que fazer uma avaliação mais profunda no consultório médico. Para entender melhor, né? Isso, mas o que tem que entender, o que a gente entende é o seguinte: se o nosso olho está ressecado, o nosso corpo ele faz com que produza mais lágrimas, tá? Então tem voos que chegam no consultório, não, doutor, mas eu tô lacrimejando muito, meu olho não está ressecado, é porque a lágrima que está produzindo não é de boa qualidade, entendeu? Então a lágrima não basta ser só água, ela tem que ficar no olho, então tem que ter adesão aos olhos para poder dar esse conforto, tá? Então provavelmente tem que avaliar, tá? Os vozinhos, às vezes, como eu falei, pela fragilidade da pele, com o passar do tempo, né? Isso. O nosso ralinho aqui do nosso olho é bem no cantinho. E aí tem vozinho que descola. E aí o ralinho não deixa mais funcionando e aí acaba escorrendo dos lados. Então tem que ver também a pálpebra, se está na posição correta. Tudo isso deve ser avaliado durante a consulta oftalmológica. Bacana. Olha, é verdade que não é bom que os bebês assistam TV? É uma das perguntas aqui. Não tem nenhuma restrição, não. Não tem nenhuma restrição? Pelo contrário, assim, tem uma cautela, né? Os bebezinhos, eles são apaixonados pela televisão, porque muda as cores muito rápido. Então, se você faz um teste na sua casa, se você deixar escuro, você vai ver que toda hora está mudando a claridade da TV. E isso faz chamar muita atenção do bebê, né? E o que ele faz? Ele fica olhando vidrado para essa TV. E aí
entra no começo da nossa conversa, ele deixa de piscar. E aí isso faz mal. Ele ficar fixado na televisão direto, porque chama a atenção dele e dá ressecamento, dá irritação nos olhos, pode ser um agravamento por isso. Ou seja, não tem problema deixar ali o bebê assistindo TV, mas também é a mesma recomendação que você falou pra gente, né? Não deixar muito tempo, não é isso? Exatamente. Ele tem que fazer outras atividades também, não pode deixar ele fascina, porque Só se direto. deixar, vai interter a criança, o bebezinho, porque as luzes chamam a atenção dele, tá? Entendi. Olha, doutor Eduardo, as crianças e os idosos, eles precisam ter um cuidado especial nessa questão do cuidado com a visão ou não? É o mesmo cuidado para todo mundo? O que eu acho interessante ressaltar é para as crianças. Realmente, criança não deve usar o tablet ou os celulares, porque a gente está vendo cada vez mais nas pesquisas da academia que o tempo de visão, de uso de computadores, de tablets, celular, visão de perto, faz com que a criança, no seu desenvolvimento, venha usar óculos, seja míope, tenha dificuldade para longe depois. Então, quer dizer que esse excesso de você ficar no celular, de você ficar no computador, se isso for na infância, pode levar você a ser um adulto com problema de visão, então? Exatamente. Ser um adulto tem a maior chance de você ter necessidade de óculos. Claro que não só isso vai influenciar a genética também, meus pais usam, meus irmãos usam, provavelmente você também vai ter a necessidade. Mas essa parte ambiental do seu dia a dia também influencia, sim. Cada vez mais a gente está percebendo isso na população, por isso que tanto a gente hoje usa óculos. Muita gente cada dia mais está usando mais óculos. Quem usa óculos, doutor, precisa ter algum cuidado especial ou não? É só mesmo, diga lá. Quem usa óculos tem que manter ele sempre limpo, né? Porque as impurezas atrapalham. No momento da quarentena, é um outro meio de contaminação. Então, quando for passar álcool na mão e chegar em casa, lembre também de passar álcool na armação, na lente, que acaba que o antirreflexo não é afetado pelo álcool, né? Então, deve ser também desinfetado também o óculos, que é um estabelecimento, um meio de transmissão. Olha, doutor Eduardo, muitas pessoas falam que às vezes a pálpebra do olho começa a tremer, dá uma tremidinha assim, a gente não sabe ao certo o motivo, né, disso. O que pode causar? Pode ter motivos diferentes, essa tremedeira na pálpebra? Pode ter vários motivos, né? Mas o mais natural que seja é o cansaço mesmo. Quando você se esforça muito os olhos, no final do dia, esse ressecamento, e também, além disso, a parte emocional. Um dia estressado, ou um dia que nós estamos mais ansiosos, ele tende a pular o músculozinho da nossa pálpebra. Um espasmozinho, né? É como Exatamente. Se fosse um espasmo, né? Fica tremendo, Ou por estresse, ansiedade, ou o olho ressecado, muito força, né? Devo me preocupar com isso, doutor Eduardo? É algo para você se preocupar? Porque às vezes eu lembro que antigamente eu sentia muito e hoje eu já não sinto mais, né? Então, assim, eu devo me preocupar com esse tipo de espasmo no olho? Tudo que é persistente, vale a pena você fazer uma consulta para poder verificar outras causas. Mas aparentemente esses espasmos são benignos, é coisa tranquila, coisa do bem, não tem nenhuma complicação maior, não. Tá? E é isso. Esses espasmos geralmente é coisa tranquila. Tá? Mas se tiver uma coisa persistente, vale a pena, né? Mas se é uma coisa esporádica, uma vez ou outra, um dia que eu estou mais estressado, um dia que eu me esforcei mais, tá? Eu costumo dizer para os meus pacientes que nossos olhos, a gente enxerga todo dia, né? É semelhante às nossas pernas. A gente anda todo dia, mas se você resolver fazer uma maratona, forçar suas pernas todo 42 quilômetros sem parar, elas vão doer. E não é problema das pernas, é o problema que você esforçou muito. Né? Então, os olhos também é igual. Os olhos, para a gente poder enxergar, a gente usa a musculatura interna do olho. Então, é um músculo.
Então, naturalmente, a gente enxerga normal, sem dor de cabeça, sem nenhum desconforto. Mas se a gente forçar muito, é natural que a gente tenha um desconforto no final do dia, né? Então, tem que tomar cuidado, tem que fazer as pausas, tem que mudar para a gente poder, no final do dia, não chegar, né? Com dor, tá? Tem uma perguntinha aqui nos comentários. Olha, essa tremedeira, né, no olho pode ser um sintoma de ansiedade? Ela diz que tem. Pode ser sintoma de ansiedade, doutor? Pode ser a ansiedade que está mais aflorada, né? No entanto, por isso que tem dia que tá mais, tem dia que tá menos, porque conforme com o humor que a gente tá tendo, acontece isso. Tá certo. E no mais, doutor, eu acho que nesse período de quarentena, o que é que você daria de dica para quem está acompanhando a gente? Porque está sendo um grande aliado, né? A internet nesse momento, né? A gente fica no computador, a gente fica pelo celular, e quando a gente não está no computador e no celular, a gente costuma ficar de frente para a TV. Precisamos sim deles, né? E usar, mas assim, o que eu posso fazer para não exagerar nisso, né? Para não acabar tendo problemas futuros. Problemas no futuro. A primeira orientação é sempre ficar em casa, né? Infelizmente, essa a gente não pode sair dela, né? E É verdade. eu acho que as 3 grandes dicas é essa, tá? Dá umas pausas, dá um break. Pronto, vou fazer pausas, certo? Faça as pausas, tá? Faça a higiene dos cílios com shampoozinho neutro infantil. Esse de lavar a cabeça de bebê para lavar os cílios pelo lado de fora do olho, tá? É só o shampoozinho de bebê neutro que é indicado, né? Nada de passar outra coisa, né, doutor Eduardo, que pode acabar. Exatamente, porque se cair dentro do olho, aí pode levar a outras lesões e coisas mais graves, né? O shampoozinho não, tá? O shampoozinho ele arde se cair no olho, mas o ideal não é cair, né? A gente lavar só pelo lado de fora dos olhos, tá? E ter um pouquinho de paciência e fazer outras atividades, né? E manter-se a televisão o mais distante possível, tá? Pronto. E essas dicas valem para todo mundo, né? Isso, doutor Eduardo, criança, adulto, os vovôs e vovós que estão assistindo a gente, para todos, Exato. né? Todos podem usar com moderação, né? A televisão, os celulares e tomar essas ressalvas, né? O importante mais é fazer essas pausas a cada 40 minutos. Vai lá, toma uma água, se hidrata bastante, né? E dá um descanso para os olhos. Tá? Obrigada, doutor Eduardo, viu? Eu que agradeço. Pelas Fica à disposição. dicas. Tá bom? Tá E certo. precisando Conclua. de qualquer dúvida, a gente está aqui à Pode disposição. deixar. Tá bom? Pode deixar, gente, quem está acompanhando aí a gente, obrigada pela participação. A gente tem vários canais de comunicação, certo? Então temos o nosso chat online, se você ainda ficou com alguma dúvida. As nossas redes sociais estão cheias de programação, nosso site. Então, assim, ficou com alguma dúvida ainda, corre lá para o nosso site, a gente tem o nosso chat. Doutor Eduardo, obrigada pela participação, viu? Eu que agradeço. Fique com Deus. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.